Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, chamado Bhagavatam, comentário de Sri Vishwanath Thakur, primeiro canto, né? Ó sábios, vocês fizeram boas perguntas a respeito do que é benéfico para o mundo, porque vocês têm indagado, feito essas questões a respeito de Krishna, pela qual o intelecto é imediatamente satisfeito. Esse foi o verso 1.2.5, né? E agora 1.2.6. O Suprema Dharma para todos os seres, né? Sadhana Bhakti, é aquele pelo qual Prema Bhakti, o Senhor, aparece, o qual não é causado por nada diferente dele mesmo, nem pode ser obstruído, e o qual satisfaz a mente completamente. Comentário agora, né? Esse verso responde à segunda questão dos sábios, né? Qual é a essência final de todas, a essência última, né? De todas as escrituras. A essência é o Dharma mais elevado para aquele que é um ser humano, Puncham, significando escutar e cantar a respeito do Senhor. Mas está dito, né? O verso que vai ser Etavam, Evalokishmi. Apenas isso é aquilo que apenas é o único meio para alcançar a perfeição da vida, né? Ou seja, esse é o único meio para alcançar a perfeição da vida. Sendo assim, as pessoas as quais as mentes estão fixas no Senhor se ocupam em prática intensiva de serviço devocional, chamado Bhagavatam 6.3.22. Então, por essa afirmação, a palavra para, junto com Dharma, está apresentado nesse verso, pode indicar, para indicar apenas por Bhakti Yoga, né? Etavan Eva indica exclusão de outros processos, como para Dharma, né? A essência da escritura é Bhakti Yoga, pela qual o Prema Bhakti aparece. Ele aparece sem causa, Haituki. Bhakti misturado é excluído nessa definição, uma vez que ele tem causa. Mas você já tem evadido a verdade ali, né? Dizendo que o prema não é causado por sadhana bhakti, né? Não. Dharma, consistindo em escutar e cantar a respeito do Senhor, é chamado sadhana bhakti e no estado maduro é chamado prema. Ambos são chamados bhakti, por isso se diz que bhakti, esse cita um verso aí, o devoto possui o corpo com sintomas estáticos pelo prema desenvolvido através do sadhana bhakti, né? Chamado Bhagavatam 11.3.31. Esse verso sendo discutido, o bhakti formal para Dharmo é a causa do último tipo do bhakti, né? O bhakti final, né? Assim como uma manga que ela está verde é a causa de uma manga madura, considerando uma como a causa do outro por causa da diferença do gosto, é simplesmente a concepção para entender a diferença das forças do Bhakti. Através de Sadhana Bhakti e Prema, apesar que Sadhana Bhakti e Prema não são realmente coisas diferentes, os vários estados são coisas diferentes. Ele vai dar outro exemplo aqui, né? Os vários estágios, né, de infância, juventude e fase adulta, né, numa pessoa na realidade não são condições da causa e resultados
da causa, uma vez que a pessoa permanece. Então, de outra forma, quando potes, roupas e arroz cru surgem, os nomes originais e formas de argila, cordão e arroz desaparecem. Uma pessoa não pode comparar esses exemplos ao Bhakti e Prema, né? Uma pessoa também não pode... Bom, onde eu parei? Okay. Uma pessoa não pode comparar esses exemplos ao Bhakti e Prema, isso a gente falou, parece, né? Então, também não se diz que a causa... Uma pessoa também não pode dizer que a causa famosa do Bhakti é a associação dos devotos, né? Porque a associação dos devotos é parte do Bhakti. Esse é o segundo estágio, né? Como entendido da afirmação do Shraddha Sadhusanga Tattva Kriya, né? Que fala as etapas do Bhakti, né? Primeiro é fé, e depois Sadhusanga, enfim. E depois depois será dito, né? Aí isso vai estar um verso do Srimad Bhagavatam, 1.2.16. Aos sábios, sábio duas vezes nascidos, né? Por servir aqueles devotos que são completamente livres de todo vício, o grande serviço é feito. Por servi-los, uma pessoa obtém afinidade para escutar a mensagem de Vasudeva, né? Então, tais coisas como caridade, votos, né? Austeridade, sacrifícios, né? E prática dos deveres, né? Abnegação, são em algum grau causas do Bhakti em Sattva Guna, né? Praticado como Anga de Jnana. Mas eles não são causas do Bhakti puro, porque aí se diz, no outro verso, apesar que uma pessoa se ocupa, ela se ocupa com grande esforço no sistema de yoga mística, especulação filosófica, caridade, votos, penitências, sacrifícios ritualísticos, ensinar os mantras védicos a outros, estudo pessoal dos Vedas ou a ordem de vida renunciada, ainda assim ela não pode me alcançar. Srimad Bhagavatam 11.12.9. Então não pode ser dito, né, ainda não pode ser dito que a misericórdia do Senhor é a causa do Bhakti puro, porque não é uma causa final, né? Fazendo uma pesquisa, né, prévia, né? Ou seja, fazendo uma pesquisa, uma busca da causa prévia. Uma pessoa não pode dizer que a misericórdia do Senhor é absoluta, sem uma causa posterior, né? Porque isso significaria que o Senhor é injusto e prejudicaria a escolha, né? Ou seja, seria como parcial, né? Para dar a misericórdia sem razão para certos indivíduos e não para outros, né? Entretanto, se alguém diz que a causa do Bhakti é a misericórdia do devoto, isso também não é incorreto, né? Apesar que o Tama Bhakti não faz distinções, e então isso não seria isso então não seria um preconceito, né? Aquele que vê o Madhyama Bhakti fazendo distinções entre o Senhor, o devoto, o inocente e o demônio, né? E o demônio. Então a causa, então porque o Senhor é dependente do devoto, a misericórdia do Senhor segue depois da misericórdia do devoto. Isso é a correta conclusão. Mas então
como é que se diz que o Bhakti é sem causa, né? A Haitukam, esse verso, por que se diz isso, né? Por causa que a misericórdia do Senhor está incluída na misericórdia do devoto, e porque a misericórdia está incluída na associação com os devotos, e porque o devoto, a associação do devoto é uma anga do Bhakti. Por isso se diz que o Bhakti é sem causa, né? Uma vez que a anga do Bhakti causa Bhakti. Entretanto, a causa da misericórdia do devoto é que o Bhakti está presente no coração do devoto, porque sem o Bhakti em seu coração não existe a possibilidade da misericórdia surgir. Então, de todas as maneiras, entretanto, Bhakti é a causa do Bhakti. Sendo assim, se diz que Bhakti é sem causa. Por isso se diz que Bhakti é sem causa. Desde o ponto de vista do Bhakti, o devoto, o Bhakti, o Senhor e sua misericórdia não são itens separados. Apesar que o Bhakti aparece do Bhakti, então sendo auto-manifesto, isso não nega o fato que a auto-manifestação do Bhakti, do estado maduro, venha do Senhor, né? Esse Bhakti não pode ser impedido por nenhuma coisa para Pratirata. Isso está mencionado no seguinte verso. Aí vai. Assim como a água do Ganges flui naturalmente para o oceano, tal êxtase devocional ininterrupto por a condição material segue para o Senhor Supremo, né? Swarupa Goswami tem também dito, né, ele dá um verso aí, Bhakti é sem destruição, apesar que é a causa da destruição dos obstáculos, né? Os Valanilamani. A Pratirata pode também significar que esse Prema Bhakti não está contaminado por Jnana ou Karma. Que pelo Bhakti a mente se torna completamente satisfeita, suprasiddhyati, por causa da impossibilidade da mente estar satisfeita com a presença dos desejos materiais. É evidente que esse Bhakti, sendo discutido, é sem nenhum desejo material. O verso 1.2.27. Bhakti dedicado ao Senhor, Krishna, provisto com humores especiais, rapidamente produz, né, desapego dos objetivos materiais e conhecimento do Senhor, desprovisto do desejo de liberação. Comentário. Esse outro verso, esse é o verso do Bhagavati, né? Bhakti Yoga Prayojitaha. Porque são dois versos famosos, né? Que estão um atrás do outro, que é 1.2.7 e 1.2.6. Esses versos. Assim. Ele traduz conhecimento desprovisto de desejo. Essa tradução do Srila Vaishnava. Ele diz aqui, né? Produz desapego dos objetivos materiais e conhecimento ao Senhor desprovisto de outro desejo, do desejo por liberação, né? Assim ele traduz. Bom, aqui a satisfação da mente, a mente ela é preenchida com conhecimento, experiência da forma, qualidades e doçura do Senhor, o qual causa um completo desgosto em relação aos objetos inferiores. Isso é explicado nesse verso. Esse Bhakti ele é dotado, né, de uma maneira excelente, né, ou seja, é muito superior, com as raças, né? Dasya, Sakya e outros emoções amorosas. O significado é que Bhakti Yoga Prayojitaha é Bhakti Yoga que tem sido feita que tem apenas um objetivo, né? Prayoja, um Prayoja. Esforços separados para alcançar conhecimento e desapego não são necessários na prática do Bhakti, porque o Bhakti em si mesmo produz eles, né? Devoção, aí ele vai citar outro verso aqui, né? Parece, devoção direta, uma experiência direta do Senhor Supremo e desapego das outras coisas, de outras coisas, né? Essas três
ocorrem simultaneamente, né? Porque um que é como para aquele que tomou refúgio na suprema personalidade de Deus, da mesma forma que prazer, nutrição e alívio da fome chega simultaneamente e é incrementado, né, a cada bocada, né, para a pessoa que está ocupada em comer. Né? Então, conhecimento é a Haitukan, sem motivação para a liberação. A Haitukan vem de reto, que significa causa ou propósito. Né? Bom, conhecimento sem o objetivo de liberação. Sendo assim, pela prática do Bhakti e com o conhecimento também manifesto, sem o objetivo de liberação, a liberação é de se emergir, né? Não tem espaço. Conhecimento é a causa, é o que causa. O conhecimento, nesse caso, significa conhecimento, experiência da forma, qualidades e doçura do Senhor. Bom, agora está no quarto canto, ele vai dizer, no estágio de Prema Bhakti, completamente dedicado a Vasudeva, produz um completo Gyana e Vairagya, né? 4.29.37. Então, se poderia praticar Bhakti com apenas um objetivo em mente, desprovisto de desejos por liberação e outros objetivos. No próximo verso, mostrará esse tipo de Bhakti. Esse tipo de Bhakti é a causa de outro tipo de Bhakti. Né? Ele diz, ó Rei Santo, aquele que escuta e estuda com fé rapidamente alcança o refúgio de tópicos do Senhor, para alcançar o prema. Né? Então é estabelecido nesse verso que Bhakti sozinho, né, somente Bhakti, funciona tanto como a causa e objetivo e não o conhecimento e o desapego. Né? Varnashana Dharma. Então, Varnashana Dharma é para os seres humanos, os quais não produz atração para os tópicos do Senhor, é apenas um esforço inútil. Né? Aí ele vai falar que Pitriloki, ou seja, vai explicar isso, né? Que pela prática dos deveres do Varnashana, uma pessoa vai a Pitriloka, no mundo material. Né? Esse é um verso do Brihat Aranyaka Upanishad. Praticando os deveres do Varnashana, não produz atração pelo Senhor. Né? Isso fica claro, né, na afirmação de Narada, no quarto canto. Sem esse serviço, qual é a utilidade de aceitar 3 nascimentos, né, por sêmen, upanayama e iniciação? Qual é a utilidade de rituais, de realizar rituais mencionados nos Vedas? Qual é a utilidade da vida, né? A duração da vida de um devata para um humano, né? Então, qual é a utilidade? Aí está outro verso agora, né? Qual é a utilidade da yoga, shankya, sannyasa, estudo dos Vedas, outros atos auspiciosos nos quais o Senhor não dá a realização de si mesmo, chamado Bhagavan? Tudo canto 4 aqui. Porque não se produz atração para os tópicos a respeito do Senhor, isso é meramente um esforço inútil por causa da natureza temporária dos resultados da prática dos deveres do Varnashana, tais como alcançar Pitriloka. A pessoa deveria abandonar esses deveres, né, sua dharma, e praticar o Parodharma mencionado nos versos prévios, constituindo de escutar e cantar a respeito do Senhor. Entretanto, também se diz, aquele que está situado nos deveres prescritos, livre de atividades pecaminosas e limpo da contaminação material, na sua vida, nessa mesma vida, obterá o conhecimento transcendental ou pela fortuna, serviço devocional a mim mesmo. O Senhor mesmo diz que karma é a causa. O Senhor diz que a karma é a causa do Bhakti. Como pode ele dizer que Bhakti é sem causa, então? Né? Essa é verdade. Isso pode ser explicado na afirmação, né,
que karma ele vai levar a Gyana, mas ele não diretamente produz Bhakti, né? Isso é entendido do uso da palavra Yadrichaya, né? Por si mesmo, no verso. Bom, o Bhakti puro é independente, né? Indiferente a outros processos. Se por boa fortuna acontece de aparecer na pessoa, então ele alcança atração para os tópicos do Senhor. O significado de Yadrichaya é por si mesmo, por explicar o verso de outra forma, né? A natureza auto-manifesta do Bhakti deveria ser perdida. Sendo assim, tal significados são rejeitados. Então, mesmo Niskama Karma não é a causa do Bhakti. Então está dito que no presente verso, para o Dharmo, o entendimento o entendimento, né? É entendido como no verso, esse verso, Sava Pusham para Dharmo. Todos os dharmas diferentes desse tomados para si como deveres, né? Mesmo se eles são niskama e os quais não produzem afeição, rati, pelos tópicos, né? A respeito do Senhor. Né? Bom, se a atividade do Varnashma, como kamya, né? Para satisfazer desejo pessoal, ou nitya, deveres obrigações diárias, não produzem afeição pelos tópicos do Senhor, eles são trabalho inútil porque os resultados materiais trabalho inútil, né? Por exemplo, dá um exemplo, né? Agricultores, fazendeiros, eles devem gerar afeição pelo rei. De outra forma, eles não podem alcançar esses resultados, né? Pessoas inteligentes, vendo que não vai haver resultados sem atração por esses tópicos, né? Praticam Dharma que produzem afeição para os tópicos do Senhor. Se um tolo pratica os deveres sem produzir afeição pelos tópicos do Senhor, esse trabalho não é nada. Assim como um trabalho inútil, se ele não alcança o resultado, assim como o trabalho é inútil dos fazendeiros, né? Porque a falta de lealdade ao rei, ela é um trabalho inútil se não pode obter os resultados de Swarga e conhecimento, porque a falta de devoção ao Senhor, por causa da falta de devoção ao Senhor, né? Bom, conhecimento de si mesmo, né? Bom, apesar de estar livre de todas as afinidades material, ele não enxerga, né? Ele não direciona, né? Apropriadamente para a devoção, na concepção de infalível, de um Deus infalível. Então, bom, qual é a utilidade de atividades frutivas nas quais são naturalmente difíceis, né? Penosas, desde o começo e têm uma natureza transitória, se elas não são utilizadas para o serviço devocional ao Senhor? Na pergunta que ele faz, né? Assim como a afeição para o rei aparece somente por causa do apego, aparece apenas por causa do apego à agricultura, então a atração aos tópicos do Senhor aparece apenas por causa do apego ao Varnashma e aos resultados materiais, né? Sendo assim, o apego ao tópico do Senhor não é genuíno, se acontece isso, né? Para lá ele expressou a relação pura, como tem que ser. Eu sou seu servo, não desejo benefícios, e você é meu mestre sem dependência no serviço. Nossa relação não poderia ser diferente de um estilo rei e servo, né? Então, o glossário, né? Achit Shakti significa energia não consciente composta de 5 elementos materiais. Agora vamos à canção, né?
Nitai Gauranga Mani, de Sri Lochana Das Thakur. Meu Nitai, a joia de todas as virtudes, meu Nitai trouxe a inundação do amor divino, no qual o mundo inteiro está mergulhado. Né? Agora, a frase, né? O Senhor Supremo é como uma árvore dos desejos para os seus devotos. Submissamente aceita a prachada preparada e servido conforme os seus desejos. Nunca o nega. Vamos para o Bhakti Pramod, por Goswami Maharaj Ki Jai. Agora, a filosofando. É fácil amar a humanidade, difícil amar ao próximo. E Siddhanta. Krishna quer estar com Radha e desenvolver esse amor, apaixonado por ela, né? Se Krishna tem um problema, seus amigos vão o ajudar. Isso é Shakyarasa. O princípio de Shakyarasa é apoiar Madhura Rasa. Agora a segunda linha do verso, né? Tasyan Jagharti Samyami. Tasyan mesmo, né? Yasam, Tasyan, acho que é isso mesmo, Tasyan. Então, nesta, Jagharti está desperto, Samyami, o autocontrolado. E os versinhos que eu separei. Não separei? Está aqui, né? Então, o primeiro é Krishna Prite, né? Que é o primeiro, Bhagavad-gita, o primeiro verso. Depois o 43, Shuka Dukkha Pradona Niyaha. E o 44, Udare Atmanatmanam.